Ricardo, você pode fazer suas considerações iniciais agora. Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, Jesus em nossa consciência, seja a nossa paz. Considerando o tema da noite, o Espiritismo, os problemas humanos e a contemporaneidade, há dois elementos importantes que nós devemos relembrar para que, introdutoriamente, ilustrem a natureza da nossa conversa nesta noite. Um desses elementos se refere ao vínculo que a doutrina espírita tem com os problemas humanos, da ordem individual e da ordem coletiva, e o outro elemento se refere à sua progressividade como conhecimento. O primeiro desses elementos pode ser verificado na conclusão de O Livro dos Espíritos, no primeiro item, onde Kardec, usando duas imagens, uma para ilustrar o magnetismo, outra imagem para ilustrar o espiritismo, conclui dizendo que a doutrina espírita tem essa associação. E o que ele diz lá é mais ou menos o seguinte: quem imaginar conhecer tudo de magnetismo pelo conhecimento ou pela verificação do brinquedo dos patinhos imantados que dançam numa bacia com água sob o efeito de um magneto, não conseguirá perceber que por trás de um brinquedo tão singelo oculta-se a lei de equilíbrio dos mundos. Da mesma forma, quem imaginar conhecer tudo de espiritismo apenas pelas mesas girantes e estendendo para a atualidade apenas pelos fenômenos mediúnicos, jamais conseguirá perceber que por trás daquele fenômeno tão insólito há uma doutrina associada aos mais graves problemas sociais, diz Kardec. Com relação à progressividade, convém lembrar que Kardec, à sua época, formulando a doutrina espírita, disse: se a ciência em algum ponto derrogar algum princípio da doutrina espírita ou do espiritismo, abandone-se a doutrina espírita naquele ponto e siga-se a ciência. O que significa dizer que ela tem uma capacidade de atualização, mas aí há um adendo importante a ser feito. O fato de a doutrina espírita ser progressiva significa que ela não é dogmática, não é rígida, não é uma doutrina cujas respostas devem ser aceitas cegamente, mas isso não significa que dentro da doutrina espírita também cabe qualquer coisa. Ela não é um saco de gatos onde se pode enfiar qualquer tipo de absurdo sob a denominação de espiritismo. Há até um problema histórico com relação a isso, que serve para aqueles que quiserem analisar posteriormente, que ocorre quando Allan Kardec, ao desencarnar, acaba não publicando a Revista Espírita sob sua responsabilidade, e quem assume a Revista Espírita depois mistura um pouco as temáticas e a revista cai um pouco de qualidade. Essas questões são importantes de ser postas para que nós compreendamos essa natureza, essa progressividade, porque ela se associa aos problemas que nós vivenciamos no dia a dia. A primeira pergunta é: qual a natureza da doutrina espírita? Bom, há uma definição de Kardec que é bastante ilustrativa e serve para responder. Allan Kardec conceitua: o espiritismo é não há uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Quando nós observamos esse detalhe, percebemos, e eu tenho repetido isso com muita frequência, que há duas dimensões do seu ensino, ou do processo ensino-aprendizagem do espiritismo. Uma dimensão é objetiva. O objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. Porém, o indivíduo que estuda a doutrina espírita, independentemente das suas características transitórias, ou seja, características físicas, psicológicas, como personalidade,
profissão e os demais papéis sociais por meio dos quais o indivíduo se expressa, ele é essencialmente espírito. Se ele é essencialmente espírito, ao estudar o objeto da doutrina espírita, ele se estuda. E dessa constatação surge a dimensão subjetiva do aprendizado, do ensino e aprendizagem da doutrina espírita. Então, ela tem por objeto estudar esse espírito, a sua natureza, como e onde ele se origina, e quais são as relações do espírito com o mundo corporal, que é esse no qual nós estamos. Vive-se na atualidade uma crise moral? Num certo sentido, sim. Agora, nós precisamos ter muita serenidade para poder tratar de questões éticas e morais, sobretudo sob a influência de um pensamento como o espírita, que tem uma matriz religiosa, porque a doutrina espírita tem como um dos seus pressupostos a existência de Deus. Para que, em função das nossas impregnações culturais e religiosas anteriores, nós não vejamos as crises de uma maneira catastrófica ou apocalíptica. Se nós analisarmos a história da humanidade, ciclicamente os modelos morais vão se sucedendo porque a consciência humana vai se aproximando da lei divina ou natural. Então, isso é um processo que ocorre há muito tempo e alguns filósofos e pensadores se dedicaram, inclusive, a tentar esquematizar racionalmente isto. Nós poderemos citar dois. Um deles muito recente, para quem gosta de pós-modernidade, que é o polonês Zygmunt Bauman, que utiliza um conceito do historiador romano Tito Livio para poder designar um período como o da atualidade. Esse conceito de Tito Livio é o conceito de situação de interregno. Tito Livio usa o conceito pela primeira vez para designar o período que correspondia à morte do imperador Rômulo, lendário de Roma, porque ele morre aos 32, 33 anos, a expectativa de vida em Roma era exatamente esta, e ele era a única fonte de leis e de princípios. Quando ele morre, ninguém sabe mais se orientar porque perde a referência moral. Então abre-se um hiato até que se construa valores novos. Bauman adapta isso para a análise da sociedade e diz que a situação de interregno é aquela que se caracteriza por nós não termos ainda, não termos mais em validade valores morais para arrostar os problemas atuais ou contemporâneos, e ainda não se criou um novo modelo ou uma nova matriz de princípios adequada à resolução destes problemas que são novos. Um outro que menciona isso, a partir de uma outra visão, é Henri Bergson, tem uma visão evolutiva da história. Bergson, que escreveu Matéria e Memória, as duas fontes da moral e da religião, usa dois conceitos de moral. Um conceito que ele chama de moral fechada e o outro de moral aberta. A moral fechada sendo aquela já estabelecida e na qual muitas vezes o indivíduo está imerso e ele reproduz os valores morais daquele ambiente até mesmo sem reflexão. Acontece que, como esses valores são fundamentados em costumes, tradição, cultura e sofrem o efeito da progressividade científica, filosófica e das interações humanas, essa estrutura começa a sofrer fissuras ao longo do tempo e num determinado momento aquele modelo implode-se ou cai por terra e surge um ambiente que ele chama de moral aberta, quando já não se tem mais estruturas hierárquicas muito rígidas, as relações são mais laterais e é necessário criar um novo conjunto de princípios para enfrentar esses problemas. A doutrina espírita tem a característica de trazer um modelo de moral, entretanto, que não sofre essa perecibilidade, porque ela representa a moral do Evangelho. E no Evangelho nós encontraremos Jesus dizendo: jamais passarão os céus e a terra sem que se cumpra o último iota da lei. Ou seja, a moral que o Cristo apresenta, os princípios éticos, não tem a característica da perecibilidade.
porque essa moral se lastreia em valores transcendentes, existência de Deus, imortalidade da alma e outros que a doutrina espírita apresenta e que ao longo da noite talvez nós apresentemos também aqui neste diálogo. Qual a natureza dos problemas existenciais nas relações interpessoais na visão da doutrina? Boa pergunta. É por isso que uma sessão como essa é sessão de perguntas e talvez respostas. Talvez, mas vou tentar responder. Se a doutrina espírita tem uma compreensão da existência e do ser evolutiva, é natural que os diversos níveis de consciência dos indivíduos que habitam o mesmo ambiente cause conflitos em algum momento, necessidade de diálogo, etc. A necessidade de diálogo é constante. Nós temos perdido essa habilidade, entretanto. Basta ver, por exemplo, como nós polarizamos discussões políticas. Quando nós estudamos, por exemplo, administração política ou administração pública, só para citar um exemplo, para tentar tornar isso mais claro, há uma distinção que no inglês se resolve por meio do uso de duas palavras, policy e politics. A segunda se refere às interações de poder, dentre elas a política partidária. O outro conceito, que é o conceito que é tratado em políticas públicas, se refere à observação dos problemas coletivos e à tentativa de resolução deles. Neste sentido, a política deixa de ser essencialmente partidária para ser um exercício de resolução dos problemas. Inclusive, os autores afirmam que os problemas públicos têm a característica da percepção intersubjetiva. O que é isso? Quando vários indivíduos percebem um determinado fenômeno como um problema coletivo, aí ele ganha status de problema público. Nós temos perdido essa capacidade de enxergar esses problemas como problemas comuns. E como abordamos alguns assuntos irracionalmente, em torno de uma determinada ideia, forma-se, como popularmente se diz, um fla-flu. Aí os indivíduos perdem a capacidade, ou perdemos a capacidade de ouvir os demais, e nós brasileiros temos uma aversão grande ao contraditório, e por essa dificuldade nós não conseguimos mitigar o problema. Mas a doutrina espírita observa isso como uma contingência do processo evolutivo em conjunto. Nem todos que estão nessa sala têm a mesma visão, obviamente que não tem, sobre as coisas. Nós até temos opiniões semelhantes, mas exatamente iguais nós não as temos. E aquilo que para muitos é assunto, por exemplo, que gera grande aversividade, a pessoa não consegue sequer lidar emocionalmente com determinadas temáticas, para outros é muito tranquilo. E como eles observam esses segundos, a necessidade de se tratar equilibradamente um assunto e progridem na análise desses, os outros que têm a natureza mais refratária às vezes reagem emocionalmente. E isso causa muitos conflitos no ambiente. Mas, da mesma maneira como a própria crise moral, isso é uma contingência da evolução. E à medida em que a nossa consciência se aproxima do Evangelho, que traduz muito bem moralmente, perfeitamente, do ponto de vista moral, a lei divina ou natural, nós vamos nos acalmando. Chegaremos um dia que a massa crítica consegue formar uma coletividade que avance juntamente. Seguindo ainda para essa parte de moralidade, como defender a doutrina espírita diante de tantos problemas morais que vivenciamos atualmente? Como defender a doutrina espírita? Não creio que ela dependa de defesa. Mas se a pessoa tiver a preocupação de expor a doutrina espírita aos demais, explicitando a sua natureza, demonstrando a sua aptidão para resolver problemas, é necessário que o indivíduo a estude primeiramente. Nesse particular,
convém lembrar que o estudo da doutrina espírita não deve ter como objeto a erudição, porque não é isso, para isso que ela serve. Embora seja muito importante o indivíduo ter um domínio intelectual, mnemônico, etc., dos princípios espíritas, eles servem para a resolução de problemas. Para dar ao indivíduo a condição de conhecer melhor a sua própria natureza, compreender melhor o entorno, fazer leituras adequadas e mais acuradas do que acontece no meio, para oferecer resoluções que tenderão a ser geradoras de menos efeitos ou danos, aliás, colaterais, até um dia em que chegamos a resolver problemas gerando dano colateral zero, porque ainda não conseguimos isso. Mas é indispensável que o indivíduo estude a doutrina espírita, mas que tenha muito cuidado com a sua vivência. Isso não significa santificação antes da hora, perfeição, todos nós temos dificuldades. Mas o Espírito de Verdade, no capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Advento do Espírito de Verdade, afirma: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então nós deveremos ter a elevação da afetividade dos sentimentos como um elemento muito importante das nossas práticas, mas nunca descurar da instrução espírita. Senão nós vamos começar a raciocinar como qualquer outra pessoa materialista e não conseguiremos dar respostas espíritas aos problemas. Como conciliar os princípios doutrinários com o cotidiano? Por meio dessas práticas. Aí vem à minha memória nesse momento uma questão de um livro dos Espíritos, a de número 919, que trata um pouco disso. Porque Kardec interroga os Espíritos querendo saber qual o meio prático eficaz para o indivíduo evoluir nessa vida e fugir ao arrastamento do mal. E a resposta que os Espíritos dão é uma resposta multimilenar, que é: conhece-te a ti mesmo. Esta frase originalmente estava no pórtico do oráculo de Delfos, onde as pessoas iriam consultar as pitonisas do deus Apolo, de forma um pouco mais longa. A frase inteira é: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, no esforço de se autoconhecer, o indivíduo vai mitigando essas dificuldades e solucionando-as. A doutrina espírita, portanto, embora tenha princípios transcendentes, ela é vinculada ao dia a dia. Se nós olharmos a parte 3, ou a parte terceira de O Livro dos Espíritos, constataremos isso. Nós temos lá as leis morais e as respostas que os Espíritos dão são todas associadas ao cotidiano. Algumas de larga amplitude, e eu convido a quem quiser, por exemplo, ao sair daqui, chegar em casa, procurar a última nota de rodapé de Allan Kardec no capítulo da Lei de Trabalho e vai ter uma noção do que eu estou dizendo. Porque ele faz uma abordagem sobre a teoria econômica, dizendo, por exemplo, que a economia procura, por meio da produção e consumo, resolver as questões produtivas e de empregabilidade dos indivíduos, embora eles não usem esse termo lá, mas que essa produção tem intermitências. E nessas intermitências o indivíduo continua precisando sobreviver. E ele então defende que aqueles que são mais fortes, que têm uma condição melhor, deem suporte àqueles que são mais frágeis. E aí Allan Kardec diz: há um elemento sem o qual a teoria econômica é uma teoria vazia. E esse elemento é a educação. Mas não é educação instrutiva, mas a que cria valores morais. Mas ainda não valores morais pelos livros, mas a que gera boas atitudes. Ou seja, é uma educação prática, voltada ao dia a dia. Que a reencarnação é resolvida no cotidiano. Desde quando o indivíduo acorda, toma consciência objetiva de alma, que ocupa um corpo, ele começa a solucionar
problemas e fazer interações que dizem respeito às suas necessidades. Às vezes o indivíduo nem percebe. E a doutrina espírita dá a ele esse olhar mais lúcido de tentar perceber essas relações como muito importantes para o seu progresso como espírito. Como o Espiritismo pode auxiliar a humanidade na resolução de problemas sociais? Problemas da ordem social se fundamentam ao longo da história. Vai parecer um reducionismo que eu vou dizer, mas não é. Eles são resultado das nossas inferioridades, dentre elas o egoísmo, o orgulho, a vaidade e outros tantos que, inibindo a condição do indivíduo se perceber como espírito, tornam em si mesmado e muito preocupado só com a sua condição de sobrevivência, às vezes inclusive em detrimento dos demais. Quando a doutrina espírita afirma que a individualidade, nós somos, do ponto de vista ôntico essencial, ou do ser, espíritos imortais, que trazemos a lei de Deus dentro de nós em germe e que as soluções que tomamos são a nossa herança para o dia de amanhã. E dentre essas leis está, por exemplo, a lei de justiça, amor e caridade. Nós começamos a ter condições de pensar em modelos novos de organização da vida social. Porque os que nós conseguimos arquitetar até o momento, eles não conseguem resolver alguns problemas, inclusive fundamentais da humanidade. Vou dar alguns exemplos simples. Os casos ainda de indivíduos que morrem por inanição ou por fome. A ocorrência ainda de mortes por doenças que são solucionáveis com saneamento básico, por exemplo. Só esses dois exemplos já demonstram como a nossa organização social é precária do ponto de vista da solidariedade. Nós precisamos avançar muito nisso e pensadores acadêmicos, inclusive, já se preocupam com isso. Há estudiosos, por exemplo, na área da racionalidade, que aventam a necessidade do uso da racionalidade substantiva, que é uma fundamentada na ética e na moral, para que ela fundamente a organização social e não a maximização de resultados, a competição desenfreada, etc., porque isso não tem conseguido fazer com que nós equacionemos os problemas. Nós conseguimos, por exemplo, produzir muito bem, mas não conseguimos dividir. E isso é grave. Observemos a postura de Jesus no Evangelho. A delicadeza do olhar de Jesus para cada agente do meio social. Jesus lidava com prepostos romanos, leprosos, ladrões, prostitutas, apóstolos, sempre atento às necessidades educativas de cada um deles e sempre amoroso. Jesus nunca se permitiu, por exemplo, não atender à necessidade básica de fome, por exemplo, de alguém que tenha lidado com ele num determinado momento. Inclusive quando ele vai lecionar. É um educador que se preocupa muito com a merenda escolar. Ele sabe que o indivíduo com fome não raciocina muito bem. E ele cuida dessas delicadezas. Claro que para alguns ele tem um discurso mais manso. E os hipócritas ele trata com energia muito grande. Mas não há nenhuma intenção maligna ou de anulação do outro na sua postura. Então nós também precisamos ficar atentos aos seus exemplos para podermos criar modelos novos de associação, de vida comunitária, para que essas dores sejam resolvidas e a gente consiga avançar para um outro patamar, pensar em coisas mais essenciais do espírito, porque por enquanto nós estamos majoritariamente preocupados em sobreviver e atender a nossa vaidade. Isso é de um atraso espiritual gigantesco. A gente não tem tempo de pensar em outras coisas em função desse modelo instrumental que nós montamos. De que forma a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração
se manifestará nos indivíduos de má índole e já sem perspectivas de novas reencarnações. De novas reencarnações aqui, né? Porque reencarnação é imposição, o espírito não pode nem escolher não reencarnar, pelo menos indefinidamente. Uma hora ele terá de fazer isso. Repete a pergunta, por favor. Me escapou um detalhe. De que forma a transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração se manifestará nos indivíduos de má índole e já sem perspectiva de novas reencarnações? Primeiro, gostaria de estabelecer uma visão mais modesta da transição planetária. Porque quando nós falamos de transição planetária, dá a impressão que a humanidade vai para um paraíso, onde não há problemas, etc. Isso é falta de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque pensemos bem, Kardec faz lá uma escala de 5 modelos de coletividades planetárias, sendo o mais atrasado o primitivo e o mais avançado os mundos celestes. Nós estamos no segundo patamar. Provas e expiações. Por mais conhecimento científico que nós tenhamos, filosófico, etc. O mundo de regeneração é um mundo em que o mal, por exemplo, ainda não foi superado. O espírito repousa para resolver os problemas expiatórios. E expiação é a correção das dificuldades evolutivas que ele tem, cognitivas e morais. Bom, quando nós observamos o processo de migração dos espíritos, observamos os fenômenos do dia a dia, das manifestações, por exemplo, da violência humana, percebemos que nós vivemos um momento em que há indivíduos que caberiam muito bem num comentário que Allan Kardec faz quando comenta a escala espírita: indivíduos perversos até o último grau. Indivíduos que têm um afastamento muito grande da lei divina natural. Eles não se incomodam de maneira nenhuma em produzir o bem ou produzir o bem em larga escala. Há alguns até que de maneira ambígua produzem o bem para os seus, mas massacram outras pessoas em favor dos seus. Tem algum nível de benevolência, mas a benevolência é um oxímoro, isso que eu vou dizer. A benevolência é egoísta, se nós pudéssemos chamar assim. E esses indivíduos que demonstram essa indiferença com relação ao bem, um alto grau de crueldade e perversidade, são indivíduos que não estão em harmonia com o nível de consciência que caracterizará a outra comunidade. A evolução do planeta não é evolução geológica apenas, é a evolução dos indivíduos que formam a comunidade. Então, não é possível formar uma coletividade harmônica com indivíduos que têm uma mentalidade, ou melhor, um nível de consciência muito atrasado. Tentando fazer uma aproximação, lembremos da diferença entre grupo e equipe, que muitos gostam de estudar em psicologia, administração, etc. Segundo alguns estudiosos, como Peter Drucker, a equipe se difere do grupo porque tem valores semelhantes. Então pensemos em 8 pessoas, 4 honestas e 4 desonestas, mas muito desonestas, que são capazes de fazer qualquer coisa para chegar a um resultado. Conseguiremos fazer uma equipe com os 8? Não. Por quê? Os desonestos não terão a paciência de caminhar com os honestos, porque esses cumprem ritos legais, observam princípios, e isso atrasa um pouco o processo, eles têm pressa. E os outros também não vão querer se misturar. E nesse caso, sem nenhum nível de orgulho, de superioridade, não é essa a abordagem. Eles não quererão trabalhar com indivíduos que não respeitam princípios que eles já compreendem como princípios caros. Então, nós podemos observar isso nesses indivíduos que são muitíssimo perversos. Pessoas que conseguem, por exemplo,
desviar recursos públicos. E eu estou dizendo isso sem o menor partidarismo e sem focalizar em ninguém especificamente. Estou falando de uma crise institucional no mundo. Indivíduos que não se preocupam se, enquanto eles estão usando aquilo que é um bem republicano ou uma coisa pública a seu favor, existem pessoas que estão morrendo de fome, não têm tratamento médico, etc. Eles não estão incomodados com isso. Há indivíduos que promovem assassinatos que assustam. Quando nós vemos psiquiatras, por exemplo, como o psiquiatra forense brasileiro Guido Palomba comentar as características dos assassinos em série, vemos indivíduos que matam sem o menor remorso. Sem o menor remorso. E Kardec vai dizer lá na Revista Espírita, num dos seus números, não me lembro o ano agora, mas o texto é A Força do Remorso, para quem quiser, o poder do remorso, quem quiser estudar depois, que o remorso é um traço que aparece em indivíduos que têm algum nível de senso moral desenvolvido. Ou seja, quem tem remorso, sentimento de culpa, está melhor do que quem é e não tem, desse ponto de vista. Então, esses indivíduos são um bom exemplo dessa característica da transição, demonstrando indivíduos perversos. Nós temos algumas perguntas aqui relacionadas ao momento político do país, mas compilando algumas delas, quais as reflexões que o atual momento político do país traz para nós na condição de espíritos e como nós devemos nos comportar diante dessa situação política que vivemos? Como é que nós devemos nos comportar diante da situação política que nós vivemos e quais as reflexões que essa situação traz para nós na condição de espíritos? Uma reflexão que considero importante é nós percebemos, por exemplo, que o fisiologismo, as associações espúrias com o objetivo mais imediatista, elas não solucionam problemas. A gente devia tentar fazer alguns arranjos que tenha por objetivo agradar todo mundo. Por exemplo, acaba gerando danos colaterais gravíssimos. Além do mais, nós temos uma abordagem pouco profunda dos problemas políticos. Como todos nós temos preferências afetivas, intelectuais, etc., às vezes nós abordamos essas preferências como ideias que já estão prontas e acabadas e o indivíduo não tem obrigação de revê-las, não precisa estudar noções de economia para saber como o modelo majoritário e os alternativos funcionam ou deveriam funcionar. Nós não conseguimos perceber que há possibilidade de participação e nós negligenciamos isto. Por exemplo, pouquíssimas pessoas participam de conselhos que fazem o controle social nos municípios. Eu já participei de 3 em função do meu trabalho, que era na área do terceiro setor, e eu estou dizendo isso porque percebia. Então, nós temos o hábito de reclamar, mas não queremos participar do jeito correto. Então, o indivíduo tem suas frustrações com relação à política, ele vai descarregar na rede social, xingando todo mundo. O que ele faz além disso? Nada. Nada. Não vai a uma reunião do Conselho de Saúde, não vai a uma reunião do Conselho de Assistência Social, nem sabe como a assistência social se estrutura dentro do ambiente governamental, de qualquer esfera, municipais, as esferas municipais, a esfera dos estados e a federal. E esse abstencionismo não gera nenhum incômodo na hora do indivíduo ficar reclamando daqueles que, tendo uma perspectiva egoísta de ação, agem. Porque dizem que o grande problema do mundo, os espíritos dizem isso a Kardec, é que os bons são, aí dizemos nós, abstencionistas e os maus são barulhentos. Os maus vão agindo. As pessoas de má índole têm todo o interesse de laborar, entre aspas, nesses lugares.
Nós, como queremos ficar por trás do conforto do teclado do computador, xingamos Deus e o mundo e não fazemos nada. Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que chamamos de assistencialismo governamental, mas o nosso a gente continua fazendo. Me parece irônico isso, porque nós somos indivíduos participantes do meio e o meio é resultante das nossas ações. É importante que nós tenhamos essa consciência. Então, a forma de agir é ter consciência do que acontece no meio, das estruturas de poder e atuar no lugar certo. Nós temos o costume de, aumentando a tarifa de ônibus, exceção feita a pessoas que fazem alguns movimentos organizados, mas uma boa parte de nós, vendo a tarifa do ônibus mais alta, vai xingar o cobrador. O que o coitado do cobrador tem a ver com isso? Ele não participa do conselho de transporte. Ele não sabe da engenharia, muitas vezes, para estabelecer o preço, etc. E, recentemente, a Abigail nos falou numa palestra, depois de uma reunião com trabalhadores aqui, que ainda uma outra característica nossa coletiva que é muito ruim. Um sobrinho dela mora no exterior, estava com algumas pessoas que eram da Europa, não me lembro exatamente os países, e ela toda alegre foi perguntar para eles o que havia mais chamado a atenção delas com relação ao Brasil, esperando que eles dissessem as belezas naturais, o sol, o clima, etc. Eles disseram a forma grosseira como vocês se tratam mutuamente. E principalmente como tratam subordinados. Foi a coisa que mais chamou a atenção do sujeito. A forma como o indivíduo trata o garçom, trata o motorista de ônibus, trata qualquer indivíduo que lhe serve em algum momento. Então, isso serve de reflexões importantes para nós, que dizemos constantemente que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Que é outra coisa que nós deveríamos pensar também um pouco mais. Já que você puxou essa questão do Brasil, coração do mundo, nós temos aqui: o Brasil é considerado o coração do mundo e pátria do Evangelho. Por que então muitas pessoas acreditam que este país deveria ser um país de perfeição ou paraíso? Primeiro convém lembrar que essa tese é uma tese do espírito Humberto de Campos. Por que estou dizendo isso? Porque quando Kardec formula a doutrina espírita, ele cria um método que é chamado de controle universal do ensino dos espíritos. E ele está lá posto na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, não por acaso. Ou seja, para ser admitido como ponto de doutrina, as manifestações precisam ser espontâneas, por médiuns diferentes, tratando de um mesmo assunto, primeira coisa. E a razão, posteriormente, deve só pesar o conteúdo para ver se aquilo pode ser admitido como um princípio espírita. O próprio Divaldo Franco diz isso de maneira mais simples, dizendo que aquela é uma expressão afetiva do literário, Humberto de Campos, que anseia por aquilo. Foi uma maneira delicada que Divaldo teve de tratar disso. Mas, tratando da influência que o Evangelho deve ter sobre nós, um risco antes de comentar propriamente os detalhes de postura, etc., nós reproduzirmos a mentalidade de um povo escolhido. Isso é muito ruim. Não devemos pensar desse jeito. Mas todos os que estão reencarnados na face da Terra têm a obrigação com o Evangelho, porque o Evangelho trata da lei divina natural no seu aspecto moral que está dentro das nossas consciências. E considerando que o nosso mundo é de provas e expiações, basta um indivíduo sentar um pouco à frente da televisão ou fazer uso de qualquer mídia buscando jornais internacionais e brasileiros para perceber as dificuldades que nós temos ainda. Então, o Brasil não é um lugar que goza de superioridade moral. Nós temos sinais importantes de aprendizado de fraternidade, solidariedade, etc., mas também temos demonstrações muito complicadas de egoísmo, e isso convive dentro do mesmo indivíduo que está em evolução. O nosso papel é usar o Evangelho para tentar
solidificar as virtudes que já construímos, individual e coletivamente, e ir reduzindo as manifestações viciosas. E isso não ocorre por meio de um viés comportamental. É o viés do autoconhecimento. Então, dizer para uma pessoa, como diz o psicólogo e espírita Marlon Reikdal, que ele, estando em dificuldade, deve fazer o evangelho no lar, sem dizer antes para o indivíduo que ele precisa se conhecer, vai tornar o culto do evangelho no lar, e essa palavra é bem significativa, algo vazio. Aí o indivíduo, por exemplo, começa a adotar um determinado comportamento que tem apenas a função, e ele não percebe, de ocultar as dificuldades que ele tem. Porque se nós observarmos Jesus no Evangelho, existe um elemento antes da mudança de postura, que é o despertamento da criatura para a sua dificuldade. Tanto que João Batista diz, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Jesus diz, arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Kardec diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o empenho que emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, a primeira fase do problema é o despertar. O indivíduo toma consciência das coisas que lhe servem, das que não servem mais. Mas isso não significa que ele já aprendeu as que servem. Pensemos no indivíduo egoísta. O sujeito passa 10, 20, 30 anos da vida sendo extremamente egoísta. Depois ele começa a colher os frutos da sua atitude egoísta. Solidão, tristeza. Quando ele chora, ele não tem quem ouça as suas lágrimas. Ele não tem um ombro no qual ele possa descansar enquanto ele sofre. Porque ele nunca se abriu às interações com os outros, a não ser de maneira utilitarista. Cansado, esse indivíduo não quer mais ser egoísta. Aí ele resolve, não serei mais. Aí ele procura uma igreja, procura um centro espírita, um centro filosófico, sei lá. E no momento catártico ele divide com alguém aquela sua dor. E se for num centro espírita, isso será num diálogo fraterno. Eu sou egoísta, estou muito triste por ser assim, me encontro em extrema miséria espiritual, a partir de hoje eu quero ser alguém melhor. Ótimo. Tomou o passo, foi para casa, dormiu. No outro dia ele acorda generoso? Evidentemente que não, ele nem sabe como a generosidade funciona. Aí entra o processo de aprender e de domar as más inclinações. Mas lembremos, domar as más inclinações não tem um significado de força. Domar teria o sentido de adestrar as más inclinações. Quando nós queremos domar um animal, ganhar a confiança e ser delicado com ele é uma forma mais eficaz do que usar a violência. E às vezes a gente usa a violência na hora de lidar com esses vícios. Ou seja, o indivíduo, em vez de admitir que tem uma determinada dificuldade e cuidar dela, adquirindo conhecimento sobre isso, se iluminando, o sentido de iluminar na reforma íntima é isso, adquirir compreensão da sua dificuldade. E aos poucos diminuir as suas manifestações, o indivíduo simplesmente recalca, oculta, esconde violentamente. Ora, se essas coisas foram recalcadas, elas vão aparecer no ponto mais frágil. Vou dar um exemplo. Nós odiamos pessoas com determinadas características. Aí, num determinado momento, eu crio um ritual comportamental que diz: eu não posso odiar e eu não odeio fulano, que me fez tal coisa, tal dia. Mas, aí, eu perco a consciência daquilo que acontece dentro de mim e várias vezes eu faço piadinhas maldosas com a pessoa. Sempre que eu posso, eu fustigo, sempre que eu posso eu falo mal e eu não percebo mais. Se o indivíduo tem consciência e admite, ele percebe. Não é um traço bonito da sua natureza, mas ele existe. Aí o indivíduo vai procurar estudar aquela característica para aos poucos vencê-la. Então essa visão que a doutrina espírita nos dá é muito mais útil do que de simplesmente recalcar características. Nós chegamos ao final das nossas perguntas e respostas.
Nós temos várias respostas aqui que ficaram sem responder, mas por conta do tempo, nós pedimos a você que faça as suas considerações finais, por favor. Bom, retornando ao que dissemos introdutoriamente sobre a associação da doutrina espírita com os problemas sociais e a sua progressividade, convém relembrar mais uma vez o slogan do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O processo educativo que a doutrina espírita propõe, que é o mesmo do Evangelho, se caracteriza por ser uma experiência imersiva. O que significa isto? Nós deveremos estar imersos no seu conteúdo. No primeiro momento, conseguindo interpretar a realidade por meio da visão que a doutrina espírita nos dá. Ou seja, considerando seus princípios, existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, mediunidade, etc., nós começamos aos poucos mudar a nossa visão acerca do que acontece. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a vida tem um sentido e as coisas não acontecem por aleatoriedade. Há coisas que são resultado da direta ação do Criador e outras que Ele permite que aconteçam. Essas outras, muitas vezes resultantes da nossa má conduta, devem ser solucionadas por nós por meio da associação com os espíritos, que são, e cada um de nós tem pelo menos um mentor, que são aqueles que nos auxiliam a resolver problemas no dia a dia. Então, a visão catastrofista sobre os problemas diminui, porque quando nós olhamos para os problemas, questionamos o que eu posso aprender com essa ocorrência. Seja ela uma doença, uma lesão afetiva, uma dificuldade qualquer, como isso pode concorrer para a minha melhoria como indivíduo, para o meu progresso. Se eu sou um espírito imortal, as barreiras de tempo existenciais se quebram. Eu existia antes do berço, eu continuarei a existir depois do túmulo, então eu não preciso me sentir culpado pelas faltas que eu cometi anteriormente, pensando no passado excessivamente. Não tenho necessidade de ser ansioso, porque nós teremos oportunidades sempre presentes de correção. A forma de encarar os problemas, portanto, do ponto de vista do tempo, também se altera. O desespero com relação à morte, não que o indivíduo vá perder o medo dela rapidamente, mas do ponto de vista racional, as leituras começam a ser diferentes e a harmonia, posteriormente, pelas práticas morais dos sentimentos, vai ocorrendo. A pluralidade dos mundos habitados, que trata também do nível de consciência dos espíritos, nos traz a ideia de que nós estamos em constante interação com eles, consciente ou inconscientemente. Trazer essa interação para o campo consciente é muito importante, para que nós consigamos perceber determinados padrões de pensamento e de reações que nós temos e começarmos a nos associar aos espíritos mais evoluídos. Por isso que são importantes o estudo, as boas leituras, as boas músicas, porque isso vai afinando o instrumento para interagir com espíritos que são mais evoluídos e podem nos ajudar nos estudos, nas resoluções de problemas, etc. A reencarnação demonstra que nós temos um patrimônio interno muito grande, que nós conseguimos perceber uma pequena parte, mas que mesmo aquela outra parte do patrimônio que é inconsciente interfere muito nas nossas ações. Aí nós começamos a nos perguntar por que interagimos melhor com determinados perfis de pessoas e outras não, por que temos preferências por determinados conhecimentos e outros não, quais são as características do conjunto das nossas emoções e afetividades. Ou seja, a doutrina espírita enriquece demais o nosso olhar, mas ela pode ser sintetizada do ponto de vista prático, da mesma maneira como Jesus sintetizou o conhecimento de sua época.
que Jesus disse: toda a lei e os profetas se dependem deste mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É um triângulo perfeito de amor incondicional, onde há Deus e o outro num regime de igualdade. Eu não amo o outro nem a mais nem a menos que eu, igualmente. Por que esse elemento é importante? Quando Kardec vai escrever sobre isso no livro A Gênese, capítulo 18, itens 5 e 6, mais especificamente, ele diz que o salto evolutivo, o progresso da humanidade, não depende, neste momento, de acúmulo de conhecimento. Porque o acúmulo de conhecimento não fará o indivíduo dar esse salto. Mas é muito mais uma questão de elevar os sentimentos. Mas para elevar os sentimentos, eu precisarei da instrução, eu precisarei dos valores morais. Então, o amor ao próximo, e o amor a nós mesmos, e o amor a Deus, são indispensáveis para que nós consigamos nos melhorar e melhorar o mundo em que nós estamos. Para que as posteriores contemporaneidades, se nós podemos dizer assim, sejam caracterizadas pela harmonia, pela paz, pela fraternidade, em suma, pelo amor verdadeiramente. Reflitamos sobre isso e estudemos a doutrina espírita e tentemos vivenciá-la com muita humildade, mas com muito afeto, porque ela é um presente da divindade para nós. E nisso não está nenhum tipo de ufanismo, nem sectarismo, porque a doutrina espírita existe para servir a todos. Uma boa noite, obrigado pelas perguntas que me fizeram refletir, eu levarei essas reflexões para casa. E a vocês desejo aquilo que considero de melhor, que desejo para mim, para minhas filhas todos os dias, quando interajo com elas. Que Jesus seja o calor maior das vossas aspirações e a imperecível luz de vossas consciências. Muita paz.